Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como o conteúdo é cobrado na prova de humanas do Enem para que você acerte todas as questões. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida em que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho você tem notificação em tempo real. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor deixa o seu like aqui e deixa a sua dúvida que eu sempre respondo os comentários. Bom galera, eu decidi gravar esse vídeo porque essa é uma dúvida bastante recorrente dos alunos. Quando nós, professores, falamos para vocês que a prova de humanas do Enem ela é diferente dos outros vestibulares, como a FUVEST e os demais vestibulares estaduais do país, e que ela é muito mais voltada para a interpretação do texto, muitos alunos acham que a gente está falando com isso que a prova do Enem não mobiliza nenhum tipo de conteúdo em ciências humanas. Esse tipo de pensamento ele é uma mentira. O que a gente fala quando a gente está falando da importância da interpretação é que sem a interpretação do texto e sabendo todo o conteúdo, você não responde a nenhuma ou a rigorosamente nenhuma questão na prova do Enem. Eu já mostrei isso num outro vídeo, que é o como acertar todas as questões de humanas do Enem. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui em cima do card no final do vídeo e assiste ele, porque lá eu falo tudo sobre isso. Mas para a gente falar então como o conteúdo é cobrado na prova de humanas do Enem, a gente tem que primeiro pensar em como uma questão do Enem é produzida. Eu vou falar um negócio para vocês que poucos alunos têm dimensão. Toda questão do Enem possui uma classificação prévia. Na teoria, a prova de ciências humanas do Enem é composta por 25% de questões consideradas difíceis, 50% de questões consideradas médias e 25% de questões consideradas fáceis. Essas questões elas são pré-testadas. O INEP ele testa aleatoriamente com alguns alunos em algumas escolas as questões que eles vão utilizar. É lógico que eles não pegam a prova inteira e aplicam numa escola. Eles pegam uma questão ou outra e testam essas questões. Por que eles fazem isso? Não só para classificá-las como fáceis, médias e difíceis, mas para excluir questões que tenham problema. Ou seja, questões que tenham menos de 33% de acertos no teste. Esse tipo de questão ele tem um problema e ela é excluída automaticamente do banco de questões do INEP. Isso cria uma série de problemas pra gente. Vários de vocês fizeram vários comentários aqui no canal, por exemplo, falando que a segunda aplicação da prova do Enem de 2015 é uma prova mais difícil e que normalmente vocês tendem a acertar menos questões em humanas. Isso porque as questões dessa segunda aplicação não foram testadas. E várias das questões que estão na prova são questões muito difíceis. Mais difíceis do que o nível que o INEP supõe como as questões que devam ser as mais difíceis da prova. Por isso que quando você faz a segunda aplicação do Enem, você tem muita dificuldade em responder aquela prova. Aquela prova ela é um ponto fora da curva em função de um evento que ocorreu em 2015 de falta de energia em algumas localidades em que a prova foi aplicada. E por que eu estou falando isso? Porque sem isso a gente não tem muita dimensão de como o conteúdo ele aparece na prova do Enem. Normalmente, esse 25% de questões mais difíceis são as questões que mobilizam ou, número 1, mais conteúdos para serem respondidas ou, número 2, que tenham textos ou imagens ou gráficos ou todos os tipos de textos que são mobilizados na prova de humanas do Enem, mais complexos de serem interpretados. Não à toa, normalmente em ciências humanas, e você está pensando o que eu estou pensando, a prova que vocês têm mais dificuldade é a prova de filosofia. Por quê? Não só porque os seus textos são mais complexos, mas porque a filosofia é a única das 4 disciplinas de ciências humanas que exige um domínio conceitual em todas as suas questões. Ou seja, o conteúdo em filosofia ele aparece na forma do conceito. O que é alteridade na ideia do Derrida ou o que é totalitarismo na ideia da Hannah Arendt. Ou seja, basicamente exige um domínio mais profundo do conteúdo. Em história e geografia, tanto a humana como a física, a habilidade de interpretação ela se sobrepõe muito mais. Porque você tem que dominar o processo histórico como um todo, e não propriamente nenhum pormenor. Essas questões de geografia e história normalmente se encontram nesses 50% das questões médias ou mesmo nos 25% de questões
fáceis. Haja vista que elas não mobilizam, por exemplo, grande conteúdo. Um exemplo clássico disso são as questões de história antiga na prova do Enem, que em sua ampla maioria vocês fazem com o método de interpretação do texto. E tendo isso em vista, o que você tem que priorizar agora, nessa sua reta final ou nos seus estudos para o Enem? Você tem que priorizar os conteúdos que são mais recorrentes na prova e os conteúdos que você tem mais dificuldade. Ou seja, não se concentrando em história e geografia, nos pormenores, nos detalhes históricos que muitas vezes são mobilizados, por exemplo, em provas de vestibular específico das faculdades estaduais da sua localidade, mas sim em aprender genericamente o que constituiu as principais características daquele processo, seja um processo físico, no caso da geografia, seja um processo histórico, né? No caso, lógico, da história. Então percebam, é muito menos sobre saber 2.500 anos de história, ou ainda cada variação e cada nome da rocha, mas muito mais sobre dominar o conteúdo e, logicamente, uma vez mais, ser capaz de cumprir as habilidades de ciências humanas que o INEP estabelece como básicas para o Enem. Essas habilidades podem ser resumidas em uma, que é basicamente interpretar o texto. Bom, galera, basicamente é assim que o conteúdo aparece na prova de Ciências Humanas do Enem. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, deixa a sua dúvida e o seu elogio, sua crítica e compartilha com o seu amiguinho. Um beijão para vocês, um abraço e até a próxima!